Vamos lá então. É o momento aqui de recebermos os nossos convidados presbíteros. Estava olhando aqui na agenda, né, José? Inclusive, mês que vem temos um encontro em Florianópolis. Vamos puxar o banner aí na tela, dia 24 e 25 de outubro. E temos aqui um presbítero que pertence à micro-região, né? Anilton Boeri, de São José, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Anilton. Boa noite, Nicolas. Cumprimento você, no seu nome, todos os participantes aí da mesa. Boa noite. Que Deus abençoe a todos e nos abençoe também, que aquilo que nós vamos falar aqui seja para edificação de todos que nos ouvem, de todos aqueles que fazem parte desse programa fantástico que tem por objetivo de recuperar nossa visão. Muito obrigado pelo convite. Boa, que isso. A gente que agradece aí a tua presença online. E temos Derli também com a gente, de Salto do Jacuí. Derli, seja bem-vindo. Boa noite, ministro. Boa noite aos colegas presbíteros aí. Boa noite a todo o pessoal da Estúdio Menorá aí. E agradecer a Deus por esse convite, podermos estar com o corpo de Cristo e compartilhando, e que o Senhor venha nos dirigir nessa noite. Amém? Boa, é isso aí. Vamos começando então com o nosso tema mais atual, o encontro da Bahia, sexta, aliás, sábado ou domingo, Anilton. Teve alguns dias aí que te chamou mais atenção, algum tema, para a gente começar o nosso bate-papo? Eu creio assim que os 2 dias foram interessantes, mas ontem chamou mais atenção, né? O Senhor nos chamou de frouxo. É verdade. Que nós temos que nos alinhar, né? E eu lembrei daquela passagem de que Davi, quando ele estava partindo, saindo do corpo mortal, né? Ele disse para o Salomão, né? Ser homem, né? Ser forte. E eu percebo isso, que é uma realidade, e eu recebi aquilo e aceitei aquilo. É uma percepção que eu que eu vinha sentindo no meu coração nos últimos dias, de que está faltando coragem, está faltando decisão para rejeitar o pecado, rejeitar os espíritos caídos, rejeitar as trevas, né? E tem um enredo satânico nos ares de que às vezes é um demônio que está agindo ali, aberto e claramente, e o povo de Deus está compactuando com aquilo. O povo de Deus não dá um basta naquilo. E eu compartilhava ontem com uma irmã, antes do culto, que ela me veio compartilhar uma situação que ela não consegue dizer não consegue. E aí eu lembrei muito do encontro, né, que a gente tem que tomar a posição nossa, né? Aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, isso tem que ficar claro. E nós temos que ter essa decisão firme no nosso coração. E eu confesso que eu estou muito incomodado com isso, né, porque tudo que é satânico está sendo compactuado hoje, né, e isso entrou dentro do reino. E eu creio que agora é o nosso momento da nossa resposta, de sermos rígidos com o pecado e amáveis com o Senhor e amáveis com os filhos do Senhor, mas com os filhos das trevas nós temos que ser muito duro. Sim, sim, não, não. Eu creio que foi essa a resposta assim, que ficou para mim do encontro da Bahia, né? E a gente viu assim, se a gente observar a linha do Espírito, do que aconteceu lá, né, teve um momento que parecia que ia desabar tudo, né, no início do encontro, né? Uns testemunhos até interessantes, mas fora de prolongados, né, que aquilo derruba o encontro. E isso é uma coisa que os presbíteros precisam orientar suas congregações, precisam orientar, inclusive, quem está no microfone, para, se tiver que cessar, aquilo tem que cessar. Claro que é muito difícil, né? Eu sei que é muito difícil, porque eu lido com isso todos os cultos, todas as reuniões, mas é um momento que nós temos que tomar uma posição firme e botar ordem. E o Senhor mandou já nós colocar ordem através do culto mundial, né? Eu, Café com Cristo, não lembrei, mas ficou muito claro isso, e ali ficou uma evidência, né? De que falta controle, falta autoridade. Falta a autoridade de Cristo no coração dos irmãos, de todos nós, né? E eu creio assim, que a reciclagem da visão tem esse objetivo assim, de recuperar a posição de cada um. É verdade. E não de uma forma carnal, automática, agressiva, humana, mas agressiva no espírito, para combater esses demônios que têm entrado e tomado espaço na nossa cabeça. Perfeito. E aí, Derli?
Isso. Sábado ou domingo, algum ponto aí que Deus falou mais contigo? Não dá pra pular a história do gato gordo aí? Pode. Tá bem, pessoal. Na realidade, sim, irmãos. Sexta, o senhor falou, e creio que domingo também falou forte, né? Não era para nós temer sexta e domingo, assim, eu fiquei meditando hoje, né, irmãos? Que na realidade não é só as ovelhas, né, que estão com o problema de ID. Os presbíteros também estão. Eu me enxergo assim, né, irmãos? Me senti assim, irmão, sabe? Na hora eu até ri, assim, né? Mas depois o Espírito trouxe constrangimento, né, irmãos? Na realidade eu me senti um gato gordo, né? Covardado aí, perante a situação. Essa é a realidade, né, irmãos? O medo que a gente está tendo aí perante a população. Antes, até quando o senhor não tinha me chamado para o presbitério, eu trabalhava mais com o senhor, né? Hoje eu creio assim que tô meio acovardado, tô que nem aqui um gato enxergando o rato ali, gordo, e não caço para o senhor, não ganho almas, entendeu, irmãos? O medo de, muitas vezes, evangelizar, levar o evangelho do reino para as pessoas e ser rejeitado, né, de novo. Na verdade, tem uma acovardada, né, irmãos? Eu me enxerguei nessa administração, né, me enxerguei assim, né? Eu creio que o Espírito tem que trazer um constrangimento no nosso coração para retomar o ID, né? Não só as ovelhas, os presbíteros também, né? Nós muitas vezes nos acomodamos, né, irmãos? Né? Nos acomodamos, ficamos acomodados e não temos produzindo para o Senhor, né? Eu creio que uma hora vai romper, irmãos. O Senhor, eu acho que a pressão está pegando, nossas vidas está pegando em todos nós, para nós sair dessa acomodação, irmãos. Eu creio que o Senhor vai romper. Sim. Eu creio. Na verdade, foi falado que para criar esse temor no nosso coração tem uma chave que é muito importante, né? Que é a nossa consciência, que a consciência bate todos os dias e todas as noites para gerar esse temor do Senhor, né? E eu acredito que esse temor do Senhor seja a chave para tudo isso que os presbíteros estão compartilhando, né? Essa falta de vontade que a gente tem, essa falta de trabalhar, de fazer o ID. Se eu tiver o temor no meu coração, eu tenho todas as coisas. E eu queria chamar o ministro para conversar com a gente sobre esse ponto em específico, a consciência. Como é que a consciência opera dentro de nós para gerar esse temor, ministro? A consciência, ela parte do nosso espírito, né? E à medida que a nossa mente recebe a doutrina da palavra de Deus, da Bíblia, a consciência tem matéria-prima para fazer a acusação daquilo que não é de Deus, que pensamos ou estamos fazendo. Então a consciência, ela vai sempre ter um objetivo de nos condenar todas as coisas que pensamos e sentimos ou fazemos que não é do Senhor. Ela está ali para fazer isso. Ela tem que condenar a gente e causar desconforto. Então o temor do Senhor vem justamente por uma operação da consciência de forma intensa. Agora a consciência só vai trabalhar se não estiver embotada, né? Eu tenho que levar minha vida atualizada com Deus de confissão de pecados. Eu tenho que estar orando para ciente das minhas fraquezas, tem que estar levando ao Senhor para que Ele venha me ajudar a resolver os problemas, porque Deus não está exigindo de nenhum dos crentes uma perfeição. Ele está exigindo que você seja, segundo a graça que recebe de Deus, venha se humilhar e se colocar na posição e tomar a posição certa no reino. Porque o crente não toma posição diante das trevas. Ele fica querendo fazer um meio de campo, dando uma mãozinha para o diabo, outra para Deus ali, para tentar agradar o povo. Entende? O crente não toma posição. A hora que tem questões que você tem que tomar uma posição para mostrar que Cristo ressurgiu dos mortos, a gente não toma. Sim. A gente fica lá enrolando, querendo fazer uma amizade para agradar as pessoas, e outro prega a cruz, outro vai ser um crente carnal a vida inteira. Porque a cruz é sim, sim, não, não. Agora não posso pegar a palavra da cruz e dar paulada nos outros. Então, isso aí também é desequilíbrio, né? Eu tenho que pregar no espírito a cruz, né? Porque a palavra no espírito não ofende, a não ser Satanás.
mas não ofende pessoas. Sim, Sérgio. Então a gente tem que ver que até isso que tu está falando, o Anilton trouxe um pouquinho, a gente vê que a questão de posicionamento parece que a gente está sendo pressionado não só aqui na igreja, o corpo de Cristo, mas a gente olha para a política de modo global, tudo está se posicionando, né? O que é Deus e o que é diabo. E se a gente ficar passivo assim, fica confuso hoje em dia, né? Veja que Jesus nunca deixou de tomar posição. Sim. Mas também nunca ofendeu pessoas. Mas mostrou que é diabo, que ele é Deus, entende? Sim, verdade. A gente, até na semana passada, estava falando sobre Jesus quando ele expulsou os cambistas, né? A gente olha, a primeiro momento, parece que o que Jesus fez ali, ele ficou descontrolado, mas não. Ele se posicionou ali mediante a situação, ele tinha que agir daquela forma, né, que parecia ser agressiva, como assim? Saiu derrubando coisas, não. Jesus era um homem que tinha domínio próprio, agiu pelo Espírito, e o posicionamento, às vezes, ele exige coisas que vão parecer que você está descontrolado. O cara saiu do Espírito, né? Mas é verdade. Isso é viver pelo Espírito, né, seu Bruno? É verdade. E a gente ouviu no final de semana, né, que não importa, né, o que vai acontecer, é melhor a gente obedecer, nem que corte o meu coração a obediência, porque vai ser muito melhor do que a desobediência, eu vou sofrer muito mais ali na frente, né? E Abraão, se a gente ler ali em Gênesis 22, tem duas palavras que Deus, assim, falou bastante comigo, né? Que estavam caminhando lá, né, ele, né, e o guri, o Isaac, né, e de repente ele falou, né, pros servos dele, vocês esperem aqui que nós voltaremos, né? Ele não disse eu e a mula, eu e o fogo. Ele tinha fé que ele e o guri iam voltar. Depois ele e o guri caminhando, o guri disse, tá pai, tô aqui com fogo, a lenha, um machadinho, e aí, cadê a ovelha? Ele disse, Deus proverá. Então ele falou duas palavras ali que mostravam que ele tinha muita confiança em Deus, que ele acreditava em Deus, que o que importava era obedecer a Deus e que o coração dele estava cortado, com certeza. Mas o guri não via, os servos não viram, e ele testemunhou de Deus, ele testemunhou da obediência de Deus, do temor de Deus. E ele não demonstrou ser um homem fraco, né? Não se queixou, não murmurou. Por dentro, talvez estava muito quebrantado. Mas o que importava era a obediência, e sempre que a gente se importa com a obediência, Deus sempre provê, né? E eles voltaram, Deus proveu e eles voltaram. Então sempre vai ser assim quando nós obedecermos. O coração vai sofrer, mas Deus vai prover com certeza. Bora para o nosso chat do YouTube, os comentários. Vitória? Vamos lá então, a gente tem várias pessoas comentando diversas cidades e alguns aqui, ó, Tríplice Maravilha. Boa noite, irmãos, Deus abençoe a todos. Marcos e Simone ligados de Maravilha, Santa Catarina. Opa. Também temos aqui a participação do pessoal lá de Santo Antônio de Jesus, a Janaína. Também aqui temos a participação da Fátima Rosa, comentou: a quem você está dando ouvidos? Não dê ouvidos a Satanás. A Célia também participando de Orlando, Flórida. Também temos aqui o pessoal de Passo Fundo, de Panambi e outras cidades. Mais um comentário aqui do Silvio Pereira. Eu vejo que falta da nossa parte é o amor pelo Senhor, amor pelos perdidos. A vaidade do saber nos pegou e é o gato gordo. Temos mais comentários aqui também, ó. Wilson de Souza Figueiró, estamos ligados nesse podcast dos Servos de Deus, aqui em São Jerônimo, Charqueadas e Arroio dos Ratos, Mas que tal? além de Triunfo. Olha aí. Paula Costa também, ó, falta consagração para termos discernimento espiritual. Ok, legal. Vou convidar também o nosso presbítero aqui de Cachoeira a trazer algum ponto a mais aí deste evento aí que tivemos aí, Vinícius, na Bahia. Esse evento, assim, foi tocante, assim, no nosso coração, né? Porque falou coisas ali no início de ontem, assim, que às vezes Deus pede coisas pra gente fazer que vai contra a nossa vontade, contra o nosso gosto, e a gente tem que obedecer o Senhor, porque Deus, ele precisa ver nossa obediência, como viu de Abraão, né? E sempre quando é tocado nesse trecho, assim, eu procuro entrar na cena e imaginar se fosse nós ali naquele momento, né? Que eu acho que sim, que nossos presbíteros aqui, estão aqui no programa ou que estão nos acompanhando,
já deve ter passado ou vão passar por alguma experiência que são as provas derradeiras, né? Porque a de Abraão foi a última prova ali e a derradeira sempre mais difícil. E foi falado ontem também assim que Deus vai purificar o seu povo porque Deus precisa de homens tementes a Deus. Até o ministro citou no início, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a gente precisa recuperar isso para voltar à prática do evangelismo, voltar à prática do cuidar e tirar essa coisa nojenta que nós estamos vivendo aí, que é essa esterilidade espiritual, que Cristo não consegue gerar ovelhas em nós. E ontem foi falado que ovelha, ela deve gerar ovelhas, né? E o que mais me marcou assim também foi algo que eu vejo em mim, né? As manias, os hábitos e os costumes que não deixam a gente obedecer o Senhor e ser fiel a Ele como aquele homem Abraão foi. Deus pediu a coisa mais preciosa que ele tinha. E aí o ministro falou, né, que Abraão, ele amava mais o seu filho do que a ele mesmo. E o amor próprio é um impedimento para a gente obedecer a Deus, para se consagrar, né, irmãos? Então é interessante assim, de rever esse encontro e a gente começar a se posicionar, como o Anilton falou, né? Porque Satanás tem avançado, a gente tem visto isso na nossa vida. Em muitas áreas que ele estava vencido, a gente vê que ele está avançando novamente e a nossa consagração está muito deficiente. E a gente precisa assim voltar urgente a buscar o Senhor, não só para nós, mas que a gente possa levar esse evangelho para outras pessoas também, né? E eu queria também perguntar para o Anilton assim, se tu já teve uma experiência dessa, como Abraão, né, relativa, de Deus pedir coisas para ti que aos teus olhos é impossível, mas que tu foi lá e Deus conseguiu avançar na tua vida aí. Se tu tem algum relato em relação a isso? Já tive. Não foi necessariamente um filho natural, né? Mas eu acho que ele até... A gente vive essa experiência, né? Que recentemente eu tenho um filho que casou semana passada. E é um impacto pra gente, né? Assim, esse desligamento, né? Mas eu tive numa situação de mudança de cidade. Foi muito difícil, assim, tomar uma decisão, né? De fazer o que Deus estava determinando. Foi muito difícil. E sabendo que você vai para uma situação bem difícil, né? E que você não sabe o que vai acontecer. Já passei, sim, por essas experiências. Já passei por experiências seculares de você ter que tomar a decisão de deixar algo que você gosta muito, que você tem muita ligação almática, tem muitos laços de alma naquele secular, naquela atividade, e Deus pediu assim, aquilo foi, eu sempre lembro assim, o dia que aquilo desabou dentro de mim, né? Que eu entendi que o chamado do Senhor para a obra, né? Foi muito difícil essa aceitação, né? E sabe uma porta de blindex, não sei se você já tiver a oportunidade de ver uma porta de blindex estourar na tua frente. E foi exatamente isso que aconteceu dentro de mim. É como se estourasse um blindex grande assim, e ficou tudo em pedacinho, né? Então foi muito difícil essa experiência, né, de você tomar a decisão para obedecer e fazer a vontade do Senhor. Mas sempre vem depois a segunda parte de Abraão, que a gente geralmente não vê muito as pessoas falarem, né? As pessoas, pediu Isaac, né? Peguei o teu Isaac, mas Deus pediu, mas Deus não tirou o Isaac de Abraão. Ele continuou com o filho, né? Então, essa é uma segunda parte que eu até gostaria que o ministro comentasse um pouco sobre isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas, perdeu o Isaac, isso tem muitas falas, né? Mas assim que Abraão tomou a decisão de obedecer e não se importou com ele, nem com a situação, ele permaneceu com Isaac, né? Então eu até gostaria que se pudesse ter um pouco mais de esclarecimento sobre isso, porque eu queria aproveitar esse momento para pedir, não sei se é adequado, mas se pudesse comentar isso, né? Porque a gente sempre vê a parte da dor de entregar o Isaac, mas nós temos que também ver o desfrute que Abraão teve depois que ele permaneceu com Isaac. O pós-Isaac é Mateus 16, 24.
né? Porque negou-se a si mesmo, ganhou mais de Cristo. Então ele ficou com Isaac e continuou Cristo como o primeiro amor da vida dele. Então isso foi o resultado, né? Então quem entrega o Isaac fica com Isaac, mas não trata mais como Deus o Isaac, e sim como Isaac, mas aumenta o seu amor por Deus. Interessante. Derli. Foi para provar para Abraão, no caso, então, que ele amava mais a Deus do que ao Isaac e a ele mesmo. E a realidade espiritual dele ganhou muitos degraus naquele momento. Muito legal. E Derli, teve alguma prova também, essa mesma pergunta que foi feita para o Anilton? Tem algo para compartilhar também conosco? Bem, realmente a gente tive uma prova assim, escutando a mensagem, né? Uma parte foi muito difícil para mim, sim. Quando eu estava dentro de uma dominação, né? E Cristo, o Senhor começou a falar comigo, né? Que era para mim sair. Eu não tinha escutado o Evangelho do Reino ainda, né? Não entendi o Evangelho do Reino. Eu comecei a orar e me consagrar, e o Senhor começou. Eu comecei a perguntar para o Senhor o que eu ia fazer, né? Daí o Senhor só me dizia assim: saia, né? Foi muito difícil, né? Porque na realidade o que eu conhecia como igreja era aquele modelo que tinha ali no sistema religioso, né, nosso. E a realidade eu era assim, um braço direito do pastor, se eu me considerava como braço direito, e a gente tinha um grupo lá assim de irmãos, né, almático assim, né, que eu ia ter que enfrentar aquele grupo, né. Inclusive quando eu entreguei os meus cargos, eu coloquei para o pastor, o líder, no momento que Deus estava mandando eu sair e cuidar da minha vida, cuidar da empresa, né? E para eles foi uma loucura, né? Como Deus vai mandar tu sair de dentro de uma igreja, né? Mas eu tinha certeza que era Deus que estava falando comigo, e até inclusive o pastor falou assim para mim: tu sabe que o pessoal vai tomar uma posição, né? Tu tá preparado para isso? Eu sei. Estou preparado, eu sei que eles vão me rejeitar, vão me julgar, né? Porque eu estava preparado assim, porque eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, né? Eu estava vazio, com fome, mas eu não sabia que era fome, né? Eu procurava algo que eu não sabia o que era, e depois eu fui encontrar que era o Evangelho do Reino através dos materiais, através daquelas postilhazinhas vermelhinhas, né? Que chegou até mim depois. E daí eu tomei a atitude que o Senhor me mandou, né? Foi difícil, né? Tu escutar uma voz interior, né? E tu chegar pro teu líder e dizer que Deus estava mandando tu sair, né? Eles julgaram e de falar o que quiseram, reverteram. Foi uma coisa muito difícil para mim, né? Que na realidade eu falei algo pros líderes e para a igreja eles passaram outra, entende? Assim, as conversas que chegou pros amigos, pros irmãos, foi diferente, entendeu? Não foi aquilo que eu falei para eles, né? E eu me lembro que eu fui questionar com o Senhor, né? Eu cheguei: Senhor, eu fiz aquilo que tu me mandou, aí o que aconteceu, né? Eu me lembro que o Senhor falou bem forte comigo assim: faça aquilo que eu te mando, que deles tomam conta eu. Eu descansei no Senhor, né? Hoje, o pastor, a gente é amigo, até semana passada a gente proseou, né? Sempre, né? E o Senhor revertiu essas coisas, foi coisa muito interessante, assim, porque a gente tinha um apego almático dentro daquele. Foi muito difícil para mim sair, porque era bastante envolvente lá, entendeu? Eles tinham medo que alguém ia me seguir, que eu ia puxar alguém. Eu disse: não, eu não vou puxar alguém. Eu falei bem sincero: eu preciso me encontrar, entendeu? Eu estava perdido, né? Vazio, não sabia que eu procurava, era Cristo, né? Cristo precisava me encontrar o Evangelho do Reino, que hoje nos supriu. Hoje nós temos um grande manancial, né? E temos tipo o do corpo, comemos demais, não temos trabalho para Cristo, né? Não temos evangelizando, né? Tem um monte de dominação aqui na minha cidade, que na realidade a gente tem que entrar com esses materiais, né? E não estou entrando, né? Então, eu tive que tomar essa para mim. Quando eu escutava essa mensagem de Abraão,
né? Eu tive que tomar essa decisão, para mim foi muito difícil naquela época, eu tinha muito apego ao Batman. E hoje eu sei que Deus fez o melhor para mim, né? Embora eu não queria, mas obedeci o Senhor e o Senhor honrou, e hoje eu sei que nós temos o melhor lugar dessa terra. Amém? É verdade. Ministro, ontem tu falou assim sobre medo, sobre ansiedade, vários problemas assim, essa esterilidade da igreja. A gente vê assim, tem vários níveis, várias idades espirituais na igreja, 1, 2, 15, 20 anos, né? E tu acha assim, pela tua posição assim que Deus te deu, tem uma visão genérica assim, é falta da alimentação espiritual